Só para a gente pensar que esse processo todo ele vai sendo mudado, vai sendo refeito e vai sendo gerado, e ele teve pitadas de inserções dentro da teologia, um deles é esse racionalismo teológico. Por fim, só para a gente pensar, teve muitas contribuições, é claro, gente, muitas contribuições. O mundo que a gente vive hoje, ele foi pautado nessa revolução intelectual e revolução científica, mas quando a gente perpassa para alguns aspectos dentro do cristianismo, o racionalismo, ele trouxe consequências meio complicadas para a igreja, dentre as quais a gente pode destacar o ateísmo, o enfraquecimento da fé e da vida religiosa, o declínio desse processo todo, né? Isso fez com que o movimento protestante, sobretudo o movimento teológico, buscasse dar novas respostas aos enigmas, aos mistérios, né? Do metafísico. E buscando onde? Exatamente no que estava em moda, no zeitgeist do momento, que era o quê? Que era o pensamento racional. Repara que essa ideia mecanicista, né, e científica, ela perpassa até os tempos atuais, mas ela já não ganha, já não se sustenta por si só. E advém de um outro movimento que surge no mesmo momento de crítica a esse apogeu, esse absolutismo da razão, que é o romantismo teológico. Então, a gente vai abarcar agora um outro aspecto, uma outra ferramenta, um outro pressuposto, tá? desse momento, desse modus operandi do pensamento teológico da modernidade, que é o romantismo teológico. Na última fase ali do século XVIII, ressente cada vez mais com essa aridez, né? Esse espírito ácido de que tudo tem que ser razão, a razão explica tudo. A razão que era antes vista como libertadora daquelas amarras da religião, ela estava começando a ser percebida agora por uma parte dessa intelectualidade como algo escravizante, né? Algo detentor de verdades absolutas, inquestionáveis. E isso é interessante, pessoal, que não vai apenas nos meios universitários, mas sobretudo nos meios literários e artísticos. Eles se destacam dois irmãos, na Alemanha, na Prússia, na época, né? Estou trabalhando então no finalzinho do século XVIII, o Friedrich e o August Schlegel, que são a partir da influência desses dois irmãos que nasce a ideia do romantismo alemão. O que vem a ser esse romantismo alemão? Esse romantismo alemão ele vai trabalhar o seguinte: a razão ela não pode resolver tudo, ela não tem o senhorio de todo o conhecimento. E acaba que eu saio da amarra da religião, que eu tinha antes, da ortodoxia, da tradição, e caio na amarra da razão. Então, tanto o Augusto quanto o Friedrich Schlegel, eles vão dizer o seguinte: não, aonde eu coloco a capacidade do ser humano de criação, melhorando isso, eles saem desse pêndulo da razão e colocam mais um ingrediente nesse tempero de busca do conhecimento científico, que é a própria imaginação humana. Eles dizem o seguinte: o profundo senso místico, do mistério, de descoberta, de criação, ele perpassa por uma parte do conhecimento que não necessariamente é racional, que é a imaginação humana. Então, eles deslocam aquela ideia da individualidade racional e perpassam esse aspecto para um aspecto das emoções. No alemão,
o Gefühl, o Gefühl, que é o aspecto o quê? É o aspecto dos sentimentos, o aspecto da emoção, da imaginação, capacidade do homem de, de, de descobrir coisas. Então, olha que interessante. Muda, né? Muda o foco, coloca-se mais uma percepção, não apenas a percepção racional, mas, sobretudo, coloca-se um outro aspecto, que é a questão dos sentimentos humanos. Então, o romantismo, ele perpassa daí. Olha que interessante. E é a partir dessa ideia, desse Gefühl, eu falei isso na aula sobre liberalismo teológico, que o próprio Friedrich Schleiermacher ele vai beber dessa fonte, dessa ideia de que a consciência humana, da imaginação humana, dos sentimentos humanos, o Gefühl é mais que isso, tá, gente? Não é emoção puramente. O Schleiermacher ele vai reinterpretar esse conceito e vai desenvolver toda a sua teologia liberal a partir daí. Então, olha que interessante. Eu tive lá atrás o racionalismo teológico, só que o racionalismo teológico não estava mais correspondendo ou dando, ou satisfazendo, né, o homem iluminista. E aí eu perpasso, coloco mais um item nessa equação, que é a questão do romantismo teológico, que é trabalhar exatamente o aspecto das emoções, da imaginação humana. A partir daí eu tenho desenvolvimento da teologia liberal, ou não a partir daí, né, mas a teologia liberal ela vai pegar pitadas aí desse processo. Um outro muito importante, um outro arcabouço fundante desse momento, o que eu posso dizer assim, que vai trabalhar muito esse momento de discussão acerca do pensamento racional, mas sobretudo a questão investigativa, a questão do pensamento científico, é o historicismo. O historicismo é um dos impactos, né, do iluminismo. E esse historicismo teológico, ele é muito importante, é uma das marcas da razão, porque a história, como eu disse a vocês, ela passa por um processo de transformação nesse momento histórico dessa evolução intelectual, onde eu começo a ter um criticismo e uma análise muito mais elevada dos eventos históricos e dos personagens históricos. É o que a gente chama de a crítica dos testemunhos e a crítica dos documentos. Então, todo o pensamento teológico ele está envolvido, embebecido em determinado aspecto de circunstância cultural e história específica. Então repara que uma das coisas muito interessantes do fazer historiográfico, que envolve a questão teológica, é perceber que o historicismo teológico ele investiga a compreensão progressiva do cristianismo, da verdade e da revelação divina, perpassando a questão da vida, do coração, da própria adoração da divindade. Então, sua tarefa ela é descritiva, sim, mas também de análise dos fatos, para perceber até que ponto aquilo realmente é plausível e pode ser tomado como uma verdade, né? Esse historicismo ele é híbrido porque ele trabalha tanto teologia, história, aspectos sociológicos, aspectos antropológicos. Uma coisa que eu acho bem interessante a gente pensar é que a partir daí eu estudo os eventos históricos, mas sobretudo pautados na cultura, na sociologia. Então, há essa interface, há essa interdisciplinaridade
entre a história. Então, a história, ela, na verdade, ela amplia o seu leque de observação, mas, ao mesmo tempo, aprofunda para verificar exatamente a exatidão histórica. É plausível dizer, repare que nesse momento que eu tenho o desenvolvimento da ideia do Jesus histórico, o estudo das escrituras, eu falei isso para vocês em outro momento, que a partir desse criticismo eu tenho o desenvolvimento da alta crítica, da baixa crítica, sobretudo do texto bíblico. Mas algo que é bem importante, pessoal, é bem interessante a gente relembrar e pensar, é que até o próprio Christoph Dawson fala sobre isso, é que chama atenção o seguinte: para se fazer uma boa história, no sentido de um aspecto rigoroso, de modus operandi, de um trabalho historiográfico, a partir desse historicismo teológico, eu olho a história do cristianismo, os personagens, os credos, os dogmas, o fazer teológico, como eles pensavam teologia naquele momento, por que eles pensavam naquele momento. Faz-se esse historicismo teológico, ele trabalha em cima da pergunta: por que eles pensavam daquele jeito? E por eles pensarem daquele jeito, quais foram os reflexos disso naquele momento histórico? É muito interessante, porque a partir dessa pergunta eu começo a linkar várias outras coisas juntos: a cultura, o momento econômico, a questão política, né? A própria questão religiosa, por que a religião teve aquela mudança. Então, são coisas que são bem interessantes, um aspecto bem claro disso para ficar sedimentado aqui na nossa cabeça é a própria transição na Idade Média, da Baixa Idade Média, Alta Idade Média para a Baixa Idade Média, um pouquinho depois, mas sobretudo ali depois do ano 1000, eu tenho um processo de mudança, né? Eu saio daquele aspecto da patrística, em que a patrística, os pais da igreja resolviam as coisas, elencavam as coisas, e a redescoberta, olha que interessante, de escritos e manuscritos da filosofia grega, sobretudo de Aristóteles, vai fazer com que o aspecto da fé e da razão eles ganhem outra visão. E aí nasce a escola, né? A escolástica. Ou seja, não foi do nada, foi uma transição assim, sem ira e nem beira. Então, ao olhar todo o contexto histórico e cultural, eu começo a ter uma ideia mais clara e mais real do porquê da mudança. Esse é o objetivo do historicismo teológico. É uma ferramenta fundamental para a gente, afinal de contas, a gente está exatamente estudando a história do pensamento cristão. E para a gente terminar nosso encontro hoje, eu quero falar ainda do existencialismo teológico. O existencialismo teológico ainda é fruto de todo esse processo, ele deságua, sobretudo no século XIX, e esse existencialismo cristão, teológico, ele se baseia ou perpassa pela compreensão de cristianismo de um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard. O nome dele está lá no texto, fiquem tranquilos. Mas o Kierkegaard ele trabalha uma ideia de enxergar o grande paradoxo do universo na pessoa de Jesus Cristo, que é entender como o transcendente divino ele coaduna, se harmoniza com o imanente humano, né? E Kierkegaard é interessante que ele vai trabalhar uma série de questões, mas sobretudo a ideia da existência. Kierkegaard diz o seguinte: muito mais do que saber de onde eu vim ou das questões místicas, é saber como eu me comporto nesta existência. Por isso, existencialismo. O que eu faço com esse momento aqui? O que importa mesmo é saber o aqui e agora. O que importa mesmo é
saber como eu levo a vida aqui, a vida que vale a pena ser vivida. E a partir dessa perspectiva, o Kierkegaard ele vai desenvolver 3 níveis ou estágios que ele chama de aspectos da vida, porque a partir do momento que eu reflito sobre como eu estou vivendo a vida aqui, eu tenho um outro contraponto, que é o quê? Que é a minha responsabilidade. Responsabilidade o quê? Nas escolhas que eu faço. E a partir desse processo ele desenvolve, então, de modo bem resumido, tá, gente? Filosofia de Kierkegaard é muito mais amplo que isso, mas só para a gente fazer uma passagem de novo aqui, 3 aspectos dessa existência. Então ele fala o seguinte: eu tenho o aspecto estético, o ético e o religioso. O que é o ético? O ético é aquela ideia de que para preencher o vazio de sua existência, de novo, viu? Quando eu estou trabalhando na existência, quando eu me perco nesse processo, eu sinto um vazio. Então o que eu vou dizer é o seguinte, que há indivíduos, há pessoas, há grupo de pessoas que trabalham, que vivem essa existência num aspecto estético. O que é o estético? Para preencher esse vazio da existência, há uma busca pelo prazer acima de tudo, um hedonismo exacerbado, a qualquer custo, né? Somos escravos, as pessoas são escravas das paixões e dos prazeres. Parece o momento que a gente vive, né, pessoal? Um outro nível, ele diz que é o ético. O que é esse? O ético é aquele grupo de pessoas que eles fazem o que é certo, procuram fazer o que é certo, mas não porque é certo, porque eles têm medo das sanções que podem sofrer por transgredirem as normas e as regras. Então, são pessoas que se sujeitam às normas, às leis, tá? Mas elas não são autênticas. Elas fazem o que é certo por medo, não porque é certo. E que termina a sua ideia, né, nesses 3 estágios ou níveis, tratando do nível religioso. O que é esse nível religioso? É aquele indivíduo que passou do nível estético, passou pelo ético, chegou ao nível religioso, onde para ele vive pela fé e dependência total de Deus. Há uma liberdade em Cristo, ele se apresenta, né, perante Deus sem reservas, sem medo. É o salto de fé que ele fala. Abandona essa ideia dessa vida desregrada, dessa eterna busca pelo prazer que não resolve, né? Sem limites. E no outro extremo, ele não faz as coisas porque ele está regido por normas exageradas e tem medo de errar e sofrer sanções por isso. Não, ele faz porque é certo. O grande teólogo que foi influenciado por Kierkegaard nesse processo foi o Rudolf Bultmann. O Bultmann ele vai tratar dessa questão do existencialismo, da questão do que o que vale é a vida agora. E aí, quando ele perpassa para o aspecto da questão bíblica, da questão teológica, ele vai desenvolver uma teologia onde ele vai dizer que muitos dos aspectos da teologia, sobretudo do Novo Testamento, da pessoa de Cristo, da mensagem de Cristo, elas estão com camadas de mitos ali. O querigma da mensagem não se sabe direito, porque a gente, ao longo do tempo, né, se colocou camadas de dogmas, camadas de religião, camadas místicas, e a mensagem de Cristo ela ficou turva, opaca. Então, precisa de um processo de reinterpretação, de demitologização, ou seja, tirar esses mitos para entender efetivamente a mensagem existencial de Cristo. Olha que interessante. Então ele faz assim, ele rompe de um modo muito, muito claro com toda a ortodoxia, com toda a dogmática da teologia, de novo, né?
e trabalhando os aspectos históricos, olha a história de novo aí. Então, quando ele vai para o Novo Testamento, do que fica em torno, se eu demitologizo tudo, o que sobra da teologia em termos de histórico, do historicismo de Bultmann? Só sobra a crucificação, milagre, nascimento virginal, todas essas coisas, elas são rejeitadas e colocadas de lado. Então, repara, gente, que essa era da razão, esse momento do iluminismo, ele, a partir dessa nova perspectiva de um olhar e, sobretudo, desse processo de recuperação do ser humano, da capacidade de explicação do universo, com leis, com normas, gerou uma série de pensamentos, do racionalismo teológico, o romantismo, o historicismo, o existencialismo e outros. Eu elenquei apenas esses aqui para a gente trabalhar e tratar, mas o que eu quero que fique guardado na cabecinha de vocês é o seguinte, que eu tenho tanto ganhos e perdas desse processo. A grande questão é buscar sempre o equilíbrio para que eu não caia nos extremos e me perca no meu trabalho enquanto desenvolvedor e o trabalho investigativo da história do pensamento cristão e entendendo essas questões culturais, questões de momento, né, o tal do Zeitgeist, o que aquele momento dizia, aquelas pessoas daquele momento pensavam no seu fazer teológico, tá? É difícil, então, a gente estabelecer uma norma específica. Eu penso que a gente precisa trabalhar com tudo, né? E até bíblico, examinar tudo e reter o que é bom. Né? A gente termina por aqui. Foi muito bom estar com vocês, mesmo que virtualmente, e até o nosso próximo encontro, tá bom? Grande abraço.